Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu precisei trazê-la de volta. Camila De Masi, grudei depois do último episódio. Estamos de volta! Eba! Camila é neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e distúrbios do sono. E é mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, mãe de 3. E tivemos um episódio maravilhoso sobre os TDAHs também crescem. Se você não viu, corre lá no YouTube, está lá disponível para você. E hoje nós vamos falar de um tema... Ai, que não quer calar, eu juro, eu estava ansiosa por esse dia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as telas e o sono do TDAH. Aqui me parecem 3 temas: sono, telas, TDAH. Que juntos são um universo, né? Meu Deus do céu, a gente precisa de uma luz, Camila. Então, vamos pensar aqui, né? Como é que esse uso excessivo de telas, como é que, enfim, ali especialmente antes de dormir, é o que a gente mais tem ouvido falar, né? Sim. Antes de dormir, as telas causam distúrbios de sono. Conta pra gente por que especificamente antes de dormir isso é ruim. Vamos lá, a gente tem que pensar que alguns mecanismos regulam a nossa entrada em sono, né? Então, o nosso cérebro, ele se organiza nas 24 horas do dia, certo? O que a gente chama de ciclo circadiano, tá? Então, a gente tem no ciclo ali das 24 horas uma organização endógena, né? A gente é programado para isso, em que a gente se organiza dormindo à noite e ficando acordado durante o dia. Tá. E aí, a gente tem mecanismos neurobiológicos que vão ajudar a gente a fazer isso, né? E algumas células que são fotossensíveis, tá? Então, a gente tem uma áreazinha específica lá do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, tá? É um pedacinho bem pequenininho que reconhece a luminosidade do ambiente para poder manter o ciclo, né, organizado nessa dinâmica. Então, dormindo à noite e ficando acordado enquanto tem luz, tá? Então, quando eu coloco uma tela, né, que tem ali uma luz azul, que tem uma emissão de informação para esse cérebro, né, de uma luz que não deveria estar presente naquele momento, eu tô, de alguma forma, confundindo esse ciclo circadiano, né, e atrasando a produção e a secreção de hormônios muito importantes relacionados ao adormecer. A melatonina, principalmente. Né? Que ela é famosa, né? Famosa. E aí todo mundo anda tomando um monte de melatonina. Tá. Melatonina é um hormônio, né? E o nosso cérebro sabe produzir melatonina. O cérebro dos TDAHs, isso que eu falei vale para todo mundo. Tá bom. Tá? Quando a gente olha, né, a população TDAH e também dos outros transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tem algumas alterações, né, nessa produção, nessa curva, muitas vezes, né? E não só na melatonina, mas nos outros neurotransmissores que também vão regular esse ciclo sono-vigília. Tá bom. Né? Então, é por isso, inclusive, que mesmo que eu tenha um TDAH, que viva numa casa, né, com um ambiente bastante organizado, uma rotina organizada, uma higiene do sono bem feita, pode ser que ainda assim, este indivíduo que tem o TDAH tenha um pouco mais de dificuldade, né, de adormecer na hora que todo mundo dorme. Nem falei na hora certa, porque a hora certa é a hora que a gente sente sono, né? Na hora em que se espera, né, que o sono vai chegar. Então, é sabido que as crianças e os adultos que têm transtornos de neurodesenvolvimento têm uma chance maior de desenvolver distúrbio do sono, né? E esta entrada no sono, esse início do sono é mais difícil para eles. Quando eu coloco uma tela ali, né? Eu tô atrapalhando todo esse circuito neurobiológico ali que está programado para acontecer, né, em seguida. E tem um outro fator relacionado às telas. Não só a questão da emissão da luz, mas qual é a informação que o meu cérebro está recebendo daquele ambiente que é incompatível com o comportamento que eu estou esperando, que é o adormecer, né? Dormir é um comportamento, né? E é um comportamento que depende de uma estimulação compatível com este comportamento, com esse relaxamento. Então, quando tanto a criança como o adulto tá fazendo alguma coisa, né? Tá ali, seja no game, seja, né, na televisão, no celular. Não é só a questão da luminosidade, mas é o que significa estar
naquele dispositivo. Tá. O funcionamento cerebral que é requerido naquele dispositivo. Parece que está relaxando, né? Mas não está. Tá. Né? A gente tem toda uma atividade, né, cerebral muito intensa, que é incompatível com o relaxamento que precisa acontecer para eu adormecer. Tá. Esta já é uma dificuldade do TDAH. Principalmente, né, os mais hiperativos, os mais impulsivos. Sim. Então, tem crianças que realmente têm uma dificuldade para relaxar, para aquietar os pensamentos. Quando eu coloco essa luz, quando eu coloco esse estímulo que é incompatível com esse momento, né, do que eu espero ali, eu tô realmente fazendo uma grande desorganização e uma grande mistura. Sim, provocando um prejuízo ainda maior, Exatamente. né? Enfim, isso é muito... Gente, vocês sabem que aqui tudo o que a gente conversa é 100% baseado em neurociência, porque as redes sociais, as mídias, elas estão aí, à nossa disposição, cheia de informações. E isso é ótimo, mas precisamos selecionar as informações que temos não só absorvido, como também pregado por aí. Porque muita gente tem falado sobre a tela atrasar, por exemplo, a produção da melatonina. Mas veja só. Olha todo o circuito que você está contando pra gente. Vai muito além da melatonina. Estamos muito restritos a esse nome que ficou famoso, né? Até porque tem a solução, né? Então, esse retardo da melatonina, eu dou a melatonina e tá tudo certo, a conta fechou. E não é assim, né? Sim. Até porque o uso da melatonina, né? Ele tem o seu lugar para situações bastante específicas, né? Então, a gente tem transtornos do sono que são relacionados a esse ciclo circadiano. E aí o uso da melatonina pode ajudar bastante, às vezes trabalhadores noturnos que têm a necessidade de dormir durante o dia. Então, são situações bastante pontuais. Algumas crianças que têm transtornos de neurodesenvolvimento podem ter uma prescrição também de melatonina, mas são situações bastante pontuais. Né? E o uso indiscriminado disso pode gerar outros problemas. Sim. Então, a gente tem transtornos de sono, né? Sintomas relacionados a um sono de não tão boa qualidade relacionado ao uso errado de melatonina. Gente, aumento de pesadelos. Camila vai ter que voltar para falar de sono, não vai não? Meu Deus, precisamos... A gente Isso precisa... é um universo. Isso é muito interessante. Eu estive em um congresso agora, o maior congresso da América Latina de transtornos de neurodesenvolvimento, onde uma médica dizia assim... O cérebro, o organismo, a quantidade que se produz de melatonina, muitas vezes não chega perto das prescrições. Então, bom, prescrevia aqui a melatonina, o cara continua não dormindo. Vamos prescrever mais. Mas nem o corpo produziria aquela quantidade de melatonina. Por que você vai prescrever, né? É uma dose que fisiologicamente não é compatível, né? E você tá falando de uma prescrição. Agora, ela tá ali... junto com os suplementos. Sim. Agora tem a balinha de gelatina da melatonina. Né? Sim, então, assim, não só da prescrição a gente tá falando, né? Mas desse uso deliberado mesmo, recreativo aí. Né? É um negócio muito grave mesmo. Né? E considerando as nossas mentes brilhantes, então, que acabam tendo um excesso ali no uso das telas, a gente já sabe, enfim, de infinitos prejuízos, né? Que se formos falar, a gente vai passar aqui, enfim, horas a fio e ainda assim será pouco. Mas pro sono especialmente, independente do horário, nós falamos das telas antes do adormecer como um comportamento não compatível com o comportamento de dormir. Sim. Mas e o uso indiscriminado também das telas ao longo do dia? Isso vai afetar no sono? Isso vai piorar qualidade? Enfim. Isso vai. A gente tem alguns estudos que falam sobre isso, né? Sobre o quanto que esse acesso às telas, né? E esse tipo de estimulação por muito tempo traz um efeito aí no sono. Então, não só relacionado a essa questão da rotina e do momento, né? Mas o quanto que o excesso desse, né? Do uso dos dispositivos causa uma mudança mesmo, né? No funcionamento cerebral dessas crianças e desses adolescentes. Nossa. E a gente vê isso de maneira muito clara, não só no sono, mas no comportamento. Então, se eu tenho alteração de comportamento, a gente tem aumento de impulsividade, a gente tem uma dificuldade muito maior, né? Na regulação emocional dessas crianças.
crianças, sem falar na questão de rotina, dos relacionamentos, né? Tudo isso, porque a gente ficaria aqui horas. Mas assim, a gente tem o aumento de pesadelo, a gente tem um sono mais agitado, a gente tem um sono mais fragmentado, sim, né? Por crianças que ficam ali presas, né? Por muito tempo. As telas, de maneira geral, né? Principalmente as criancinhas menores, né? Que ficam ali, às vezes, muito na televisão, até tablet, os jogos, né? A gente tem... É uma hiperestimulação que vai gerar uma alteração no funcionamento cerebral. E isso vai impactar sobre o sono. É claro. Isso já é conhecido também. Claro. Ou seja, não vai adiantar construirmos, inclusive, uma higiene do sono se não tiver... Se ao longo do dia o nosso comportamento ali no uso de tela também não for adequado. Não adianta um sem o outro. É isso? É isso. Tá. Até porque a gente já conhece os outros prejuízos, né? Que não tem só a ver com sono sobre o uso excessivo, né? Claro. Das telas. Claro. E é por isso que a gente tem diretrizes muito claras, assim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Tem a diretriz, que é o que a gente usa como base para orientação mesmo. E se a gente for pegar ao pé da letra, a gente tem ali para os adolescentes mais velhos, se eu não me engano, o uso máximo de tempo de tela por dia ali são, sei lá, 3 horas, né? Então, assim... E aí, quando eu recebo famílias para avaliação neuropsicológica, por exemplo, eu pergunto, quanto tempo? Depois que chega da escola, né, fica até a hora de dormir. Isso dá o quê? 5 horas? Mais, 4 horas, talvez mais, né? Então, assim, é assustador, né? Sim, a criança que tem o próprio tablet, né? Aí a gente vai para outros terrenos também, né? Claro. Da questão familiar e tal, mas eu fico muito... apreensiva, assim, quando eu recebo uma família e percebo que a criança pequena, que ainda não tem a mínima necessidade, tem o próprio celular, né? Tem o próprio tablet. Sim. Então, assim, como que é isso, né? Muito provavelmente, a gente tem um uso excessivo familiar. Com certeza. né? Com E certeza. esse é um fator bastante importante também, a modelagem. Então, assim, não adianta querer tirar também a criança da tela se você não vai estar disponível para ela. Claro. E você fala muito disso, né? É esse jogo de forças, assim, né? Para os mais velhos, a gente vive num ambiente que fomenta o uso da tecnologia. As escolas hoje fomentam o uso da tecnologia. Tem que ter o computador lá para levar para a escola. Então, assim... Não tem como a gente, né, se livrar disso, mas a gente aprender a usar isso de um jeito que não traga todos esses prejuízos comportamentais, neurobiológicos, né? Eu acho que é a nossa grande missão aqui, né? E em relação ao sono, isso tá dito. Até porque quando a gente fala de sono e da aplicação da rotina, né? E o quanto que isso vai beneficiar o sono, a gente está falando, na verdade, dos comportamentos diurnos. Né? Eu não tenho noite de sono se eu não tenho um dia bem resolvido. Os tratamentos para transtorno do sono e para qualquer dificuldade que envolva o adormecer começa na hora que o indivíduo acorda. Né? Então, assim, você ter, sim, um horário para tomar o café, você ter o horário da refeição, você ter o horário da brincadeira, você ter o horário do game, do jogo, do vídeo, do que você quiser. Mas pensando nessa construção, né? Então, pensar nessa rotina, o uso do eletrônico invade, né, a vida da criança quando isso é desmedido, e invade a questão do sono também, sim. Mas pensar sobre isso, assim, eu não vou ter uma criança que durma bem se eu tô com o resto todo desorganizado, né? E isso envolve também, né, esse mergulho, né, nas tecnologias. Para todo mundo, na verdade, mundo. Né? Vamos pensar até se é correto falarmos, por exemplo, de uma criança que faz uso indevido de telas. Obrigatoriamente terá um sono pior, um sono prejudicado e, consequentemente, um TDAH piorado também. É correto a gente entender essa cadeia de acontecimentos e culminar numa piora do transtorno? Certamente. Para você ter uma ideia, assim, a gente tem crianças que, às vezes... não exclusivamente por conta da questão de tela, mas quando a gente vê crianças que não têm uma boa qualidade de sono, né? Às vezes porque tem uma questão respiratória, às vezes porque dormem menos tempo do que precisam, e aí isso envolve a tela, porque né, é um encadeamento mesmo. Estas crianças, elas podem simular um funcionamento TDAH. Né? Isso é bem importante. Então, às vezes eu recebo... Né? E essa é a minha missão, assim, quando eu falo, quando eu dou aula, quando eu falo para os neuropsicólogos, eu falo, vocês precisam ter muita clareza de como vocês perguntam sobre isso nas anamneses, né? Como que você
considera isso dentro do teu processo de avaliação. Porque se eu tenho uma criança privada de sono, eu vou ter alteração cognitiva e comportamental. Tá. Né? Então, eu tenho isso para crianças que às vezes nem têm o transtorno. Vamos pensar na criança que já tem o transtorno, né? A gente tem uma exacerbação dos sintomas, né? Uma criança que está dormindo menos do que precisa, ela tem um impacto no seu funcionamento executivo, né? No controle da impulsividade, no controle da irritabilidade. Nas crianças, a privação de sono ela vai aparecer diferente dos adultos, né? Os adultos geralmente relatam a sonolência excessiva diurna, né? A dificuldade na concentração. Nas crianças, a privação de sono vai aparecer num caráter mais voltado para a impulsividade, para a agitação, sabe? Então, aquela criança que tem uma cara de um TDAH impulsivo e hiperativo e quando você vai ver, ela não tá dormindo, né? E aí, pode ser que não tá dormindo porque tá dormindo pouco, porque tá com uma rotina muito ruim, porque a família, de alguma forma, né, não tem um bom hábito de sono, de receber a noite em casa e de priorizar o sono, né? Isso é uma coisa importante. Ou porque, de fato, ela não tá dormindo bem, porque tem alguma coisa ali na vida dela, né? Na saúde dela, que de alguma forma impacta na qualidade do sono. Mas o fato é, crianças que não têm transtornos sofrem um impacto cognitivo e comportamental na privação de sono? Sim. Crianças que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento. E aí, o TEA, por exemplo, o TDAH também, a gente pode ter um agravamento, uma exacerbação de sintomas? Sim. Para você ter noção, até a gente tem alguns artigos que relacionam a cognição social. Então, crianças privadas de sono têm uma capacidade menor de reconhecer aspectos finos da cognição social. Então, alguns estudos, né, mostram isso, assim, de reconhecer a expressão facial, sabe? Com exatidão. Olha que coisa importante. Muito sério isso. É muito sério. Nós estamos falando sobre uma alteração neural. Sim. E, consequentemente, vai respingar em todas as áreas de vida. Afinal de contas, vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre produtividade, enfim. Aumento de estereotipia, né? Então, tudo isso a gente encontra, né? Uma relação com a privação de sono, né? E aí, quando eu falo privação de sono, eu tô falando desses dois aspectos, né? Ou alguém que... Porque aí, às vezes, a pessoa pensa, mas tá dormindo 8 horas, tá dormindo 10 horas, né? Não necessariamente porque tá dormindo por 10 horas, tem um sono de qualidade boa. E esse é um fator importante também, né? Sim. Nossa, a criança dorme 10 horas e tem sono à tarde, né? Gente, criança tem sono à tarde até 5 anos de idade, assim, no máximo, tá? Tô já esticando a corda aqui. Tá. Se eu tenho sonolência diurna, a criança tá dormindo menos do que ela precisa. Sim. Né? Sim. E é muito importante a gente estar atento a isso. Nos adolescentes, mais ainda, né? Porque a gente tem uma condição na adolescência bastante conhecida, que é o que a gente chama de atraso de fase, né? Por conta das mudanças hormonais, a gente vai ter uma mudança também no timing da secreção da melatonina, né? Tá bom. Então, eles têm, alguns deles, né? Vão apresentar essa necessidade, essa organização diferente no ciclo de 24 horas, né? Do dia. Então, eles vão ter uma necessidade de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Tá bom. Né? E é aquela pergunta que a gente tem que se fazer, assim, os pais chegam e falam, mas fica no videogame a noite inteira. Né? Fica no game porque fica no game e não dorme, ou não tá com sono e aí vai pro game e aí não dorme, né? Então, nos adolescentes, a gente ainda tem esse plus que a gente precisa cuidar. Tá. E que é um fator, né, de piora, porque aí eu tô com a fase atrasada, mas a escola começa às 7 horas da manhã, então aí eu ainda tenho a internet, ainda tenho o game, faço a privação de sono e aí eu faço o que? Eu durmo à tarde. Tá. Né? Tá. Então, durmo à tarde, atraso ainda mais essa latência pro sono à noite, e aí a gente tem uma grande bola de neve. Super. Final de semana, aí eu fico até, né, durmo até 2 da tarde. E aí, quando você vai ver, a gente não organiza Só que isso segunda nunca. chega logo, né? Exatamente. Não dá prazo. Então, assim, a verdade é que eles estão sempre privados de sono. Sim. Nós temos enfim, esse assunto, eu não sei o que é mais polêmico pro TDAH, né? Se tela ou se sono, ou se o TDAH. Então... Os dois juntos. Tudo, meu Deus do céu. O fato é, uma vez que o que é básico, né? Uma necessidade básica, que é o dormir, não está
a contento, não está bem cuidada, não está preservada, não importa a razão, né? Porque as telas, na verdade, prejudicam o sono, mas que o sono é algo divino, precisa ser muito bem cuidado. As telas estão atrapalhando o sono, que vão piorar esses sintomas, e aí, no fim, nós temos uma criança, um adolescente mais irritadiço, mais cansado, menos produtivo na escola. Nós temos um tantão de outros prejuízos em todas as áreas de vida, por conta apenas de uma rotina não estabelecida para as telas. Sim. Né? E outras coisas, assim, comportamento alimentar. Sim, né? Então, a gente tem uma desorganização endócrina que vai Aham, acontecendo também, né? Ao longo do tempo, assim. E que é muito importante, né? Principalmente nessa fase da vida. Super. Né? Se a gente pensar isso para os adultos, imagina para as crianças e para os adolescentes. Meu Deus. Então... É um assunto que dá o que falar. Né? Mas o grande recado é que sim, a responsabilidade é sua, pai e mãe das mentes brilhantes. Não dá pra gente responsabilizar uma criança e um adolescente pelo seu próprio comportamento do dormir. Eu já falei que ele tem que dormir cedo. E o que você tem feito acordado até meia-noite, 1h da manhã? Perfeito. É isso, né? Essa expressão, ela é muito boa. A gente precisa aprender, né, a receber a noite em casa, né? E tem um fator familiar aí que é importante a gente olhar. Às vezes o pai ficou fora o dia inteiro. Então, o momento que essa família vai se encontrar é esse momento da rotina noturna, né? E aí, assim, como que é para essa criança também entender que a rotina noturna continua, tá todo mundo ali... E eu tenho que dormir cedo. Então, assim, é uma rotina da família mesmo que precisa se construir, né? Não tô dizendo que os adultos, né, vão dormir 9 horas da noite, mas, assim, construir, né, essa dinâmica de que, de alguma forma, a noite adentra a nossa casa, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Realmente, a construção de hábitos que vão nos ajudar a desenvolver com o sono uma relação saudável. Né? Não só uma relação saudável, mas uma relação agradável. Isso é uma coisa importante, porque eu não quero que todo mundo hoje baixe a regra, 9 horas todo mundo dormindo, né? Eu assisti um podcast, a doutora Camila disse que 9 da noite todo mundo dormindo. Exato, e a partir de agora é isso. Porque aí a gente tem um outro lado também, né? Vai sobrar pra você. Certo? Aí a gente começa a receber essas crianças que têm a ansiedade da hora de dormir, que de alguma forma começam ali a se sentir muito sozinhas, né? Então, a hora de dormir também é uma hora para se relacionar, né? Muito bom. Isso é muito importante, né? E vou te falar, assim, os meus pacientes adultos, muitos deles, não todos, mas muitos deles, quando a gente faz esse retorno para a infância, né? A gente já tem um registro endurecido, ali meio encardido, né? Da dinâmica, né? De como a noite de sono acontecia ali na família. Então, ou era uma hora em que a briga acontecia, ou era aquela criança que, de alguma forma, o pai entendia que era hora de dormir 8 da noite, e aí punha no quarto, entendeu? Hoje, eu acho que com tanta coisa que se tem falado sobre isso, a gente tem menos, né? Esse tipo de evento. Mas são os pais, né? Esses pais que chegam pra gente são dessa geração. Sim. Então, tem isso, né? Não é pra baixar regra. Eu acho que fazer da hora do sono também uma hora do relacionamento, né? De estar junto, do acolhimento, da presença, da segurança, né? Eu acho que é o grande caminho aí. Muito pra bom. todo mundo. Eu até ia te pedir dicas para como a gente... pode, enfim, trazer uma qualidade de sono e higiene do sono. Mas, honestamente, você trouxe talvez a dica mais preciosa de toda a nossa conversa, quando você falou assim: permita que a noite chegue na sua casa. É isso. Isso é marcante. E eu realmente espero que você consiga permitir que a noite chegue na sua casa e que seja um momento, como a Camila falou, de relacionamento, não de regra. E não da hora da confusão para dormir porque eu estou cansado. Mas o momento da gente despedir-se do dia, porque um novo dia vai chegar, né? Que bonito isso. Obrigada, Camila. Mais uma vez. Eu espero de coração que a tua família se beneficie muito desse bate-papo, porque é esse o nosso objetivo aqui no nosso podcast. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até mais.